Vejam só, eu quero trazer um cara aqui para poder falar dele, porque ele é um dos representantes do signo de Touro também. É mais um deus, o deus da forja, conhecido como Hefesto. Os romanos conheciam ele como Vulcano. Então temos aqui Hefesto, o deus da forja. Vou contar um pouco da história dele e relacioná-lo com o signo de Touro. Quando Hefesto nasceu, a mãe dele era a mulher de Zeus, notou nele que ele era coxo. Ele tinha um defeito na perna. Mesmo sendo um deus, ele tinha um defeito na perna. E aí ela rejeitou ele. Ela pegou ele e jogou lá embaixo do Olimpo. Não quero. E aí, complicado, né? Um filho rejeitado por uma mãe devido a algum defeito de fábrica. E a gente pode olhar, a gente começa a procurar os símbolos nisso, né? Às vezes a rejeição vem não necessariamente por um defeito físico, às vezes algo considerado um defeito de personalidade, né? E aí Hera foi e rejeitou o menino. O menino é Festo, jogou ele lá embaixo. E aí ele viveu lá no mundo do inconsciente, do escuro, por muito tempo sozinho, enquanto de alguma forma ele formulava algum tipo de vingança contra ela por conta daquela rejeição. E aí ele ficava naquela, né? Preciso fazer alguma coisa e ele não conseguia fluir na própria vida porque ele ficava naquela sede de vingança contra a própria mãe, pela rejeição e tudo mais. E lá no mundo, e lá naquele mundo escuro onde ele vivia, ele aprendeu a ser criativo e aprendeu a forjar as coisas. Ali ele se tornou o deus da forja. Então ele era muito bom no que ele colocava a mão para fazer. Tudo que ele se empenhava a construir, ele construía. Isso, mais uma vez, está relacionado ao signo de Touro. E à medida que ele ia construindo as ferramentas e tudo mais, ele ia colocando a própria raiva, a própria insatisfação nessa construção, né? No trabalho duro. Até que um dia ele construiu uma cadeira especial e deu para a mãe, deu para Hera. E essa cadeira, assim que ela sentou, essa cadeira prendeu ela e manteve ela paralisada por um bom tempo de castigo. Ela ficou na cadeirinha. Ai, toda hora tem que passar no avião nessa cidade. Muito bem, vamos viajar. Que saco, mano. E aí ela ficou presa ali naquela cadeira por muito tempo e nenhum outro deus conseguia convencê-lo do contrário. Até que um deles, e depois mais pra frente a gente vai falar melhor dele, chamado Dionísio, o deus do vinho e do êxtase, foi até ele e com um pouquinho de vinho, nada que um vinho não resolva, né? Conseguiu convencê-lo a libertar a própria mãe. E o que que significa essa libertação da própria mãe? Libertar a própria criatividade, libertar as mágoas, libertar o que impede o fluxo da vida. Porque nesse momento a gente entende a relação de Hefestos com Touro. Por que que Touro é considerado um signo da teimosia, né? Porque a gente encontra em Touro a terra fixa, então é algo muito sólido, muito parado, muito fixo, muito firme. Então a partir daqui a pessoa cria, entendeu? Só que se a pessoa paralisa, ela soa como muito teimosa, mas na verdade ela tem os próprios princípios, né? Ele de alguma forma queria o reconhecimento da mãe, queria o reconhecimento dos outros deuses, e ele fez daquela fúria que ele sentia em relação àquela rejeição, ele botou a mão na massa e aprendeu a ser um deus da forja. Ele aprendeu a construir. Então as armas que os deuses usam lá no Olimpo, tudo é Festo que construiu. De novo, mano. Podia cair pelo menos um. Se Hera estiver dentro dele, podia cair mesmo.
Mas então. E aí, então, Hefesto, que é o criador, o forjador das armas, né? E a gente vê a semelhança de Hefestos com Touro quando a gente encontra em Touro o signo da mãos à obra, o signo do trabalho, o signo que pega para poder fazer e cultivar a terra. Lembra que a gente está falando ainda da terra, né? À medida que ele foi construindo e foi colocando o próprio valor na construção dele, ele passou a ser aceito novamente lá no Olimpo e se tornou um deus vigente da área. Então o que que ele fez? Ele fez daquela mágoa, daquela frustração com a própria vida, ele fez daquilo ferramentas que podem ser vendidas, ferramentas que valem ouro, ferramentas que valem dinheiro. Isso é touro. Então aqui a gente encontra um Deus relacionado ao trabalho, aquele que coloca empenho, forja as coisas e tem retorno com isso. Então em Touro a gente encontra o trabalho e retorno financeiro. Então quando a gente coloca nosso empenho naquilo que a gente está fazendo, seja uma construção material mesmo, fazer alguma coisa, alguma comida, alguma ferramenta ou coisa do tipo, ou então até mesmo dar aula, tudo relacionado ao trabalho a gente relaciona com tudo. Isso faz com que a gente seja valorizado e receba por isso. Então aqui a gente começa a olhar para o dinheiro, né? A gente coloca a nossa criatividade, aquilo que a gente tem, seja de bom ou de ruim, a gente coloca tudo numa única função ali naquele momento e faz daquilo algo valioso que nos trará retorno. Então esse mito de Hefestos traz um belo recado. Ele pede para a gente poder pegar as nossas frustrações, aquilo que a gente não gosta, e trabalhar com elas do mesmo jeito. Lembra que eu falei que a gente precisa ser completo naquilo que a gente faz? Então pega os defeitos também, pega as rejeições, pega tudo isso e cria. Faça valer a pena a sua vida, o seu terreno. E para completar, eu tenho um recado para a galera nascida de abril de 1977 a abril de 1984. Por que que eu vou falar com essa galera, né? Porque esse mito de Hefestos, de alguma forma, essa galera acaba se identificando em algum aspecto. Outras pessoas também, mas essa galera tem um ponto no mapa delas que diz mais ou menos o seguinte: existiu em algum momento da sua história algo em que o seu valor próprio foi duramente ferido. Eu tô falando de algo que deixou uma marca, uma cicatriz, em que você olha para ela e não necessariamente você consegue curá-la. É algo que ficou realmente marcado e o seu valor próprio ficou marcado. Então, assim, qual que é a dica que eu dou aqui? Não tente curar isso, igual Hefestos não tentou curar a própria perna, ele aceitou o próprio defeito, vamos colocar assim. E vamos olhar isso não como um defeito, né, mas como uma diferença dos outros. Então esse valor que vocês carregam em si, que é diferente dos outros, que parece que está rachado, que está ferido, olhe para ele como algo que deve ser amado também e traga ele à tona, aceitando do jeito que ele se manifesta. Seja qualquer tipo de ferida que tenha causado um rompimento no seu alto valor. Porque se você não olha para isso com cuidado, sem querer curar, apenas aceitar, você sempre vai ter dificuldade em atrair a questão financeira para sua vida. Porque o seu valor está rompido, mas ele não está destruído por completo. É como se você fosse uma barra de ouro, só que com um rachado. Vai continuar valendo ouro do mesmo jeito, entende? Alguns podem rejeitar, problema deles. O valor ainda existe.